In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our. With the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Senhor, é só isso que sei fazer. E assim o Espírito Santo nos mantém todos quebrados. Vocês sabem que o profeta certa vez foi à casa do oleiro, vejam, para ser quebrado, para ser remodelado. Vejam, se há algo errado, Deus não coloca um remendo em nada. Ele disse que se você colocasse remendo de pano novo em roupa velha, isso a deixaria pior do que nunca. Disse que o que se deve fazer é renovar tudo. Assim, se você fez algo errado, não venha apenas dizendo, bem, sinto muito ter feito isso, tentarei não fazer de novo. Apenas quebrante-se e seja moldado de novo, veja. Faça dessa outra peça. Agora, ontem à noite, agora esta semana, agora é provável que esta noite seja ensino evangelístico de novo. E eu faço o melhor que sei. Vejam. E agora, ao chegar, muitas vezes vocês que acham que acabei de chegar, talvez... Agora, esta manhã, sim, talvez haja 1 ou 2 visitantes, mas a maioria agora talvez seja apenas o pequeno grupo habitual do tabernáculo aqui. E às vezes repreendo assim com o Evangelho, não é para deixá-los irritados comigo ou para... É que é assim, para corrigi-los, sem dúvida. É o que isso faz, esta palavra de Deus, mais afiada que uma espada de 2 gumes. E o negócio é que tem este que chegou com algo, aquele chegou com algo, aquele, e todas são boas pessoas, mas têm ideias diferentes e cada uma quer apresentar sua ideia à igreja, entendem? Não se pode fazê-lo. A igreja tem uma doutrina sólida do Evangelho que tende a estar baseada na palavra de Deus. Se você tem uma diferente, ou leve-a ao pastor e deixe que ele veja o que acha disso e tal, então, que seja submetido. E agora, não aceite alguma teoria, tem de ser apresentada na palavra. E muitas vezes, o pastor acumula todas essas coisas, então, quando chego, ele é muito humilde. O irmão Neville, vocês sabem que ele é bom. Ele é um pouco humilde demais. Ele não fala quando deveria. E assim, isso mesmo. E eu oro. Acho que aqui, não faz muito tempo, tivemos uma conversinha. Eu disse, o problema, irmão Neville, é este. O irmão é do tipo amável e não quer magoar ninguém. Acha que fica aí no tabernáculo pensando, bem, afinal de contas, é o tabernáculo do irmão Bill. É o tabernáculo de Deus. E ele é o pastor colocado em plena autoridade. Vejam, isso mesmo. É função dele fazer essas coisas. Eu disse, ele disse, ele não quer ofender ninguém. Bem, olhe, se você toma o partido de alguém que está deste lado, de outro que está deste lado, você tem de se colocar no terreno comum aos dois e puxá-los para cá e dizer, é assim, está vendo? Apenas é assim, está vendo? Você deve fazer isso. E as pessoas, tenho visto isso em volta do mundo.
se você for bem franco e sincero, as pessoas vão estimá-lo mais. Apenas diga abertamente, Jesus, ele amava as pessoas. Ele até deu sua vida lá por aqueles fariseus que o estavam crucificando. E ele orou pelo perdão deles. No entanto, ele disse, raça de víboras, traiçoeiros e tal. Ele não estava falando exatamente ao ser humano, era um espírito. Vejo Pedro chegando por trás dele e dizendo, ó Senhor, tu não podes fazer isso. Ele se virou e disse, para trás de mim, Satanás, que sempre me serves de escândalo. Ele não estava falando ao apóstolo, ele era a fonte da verdade. E era um espírito que estava naquele apóstolo que o estava fazendo dizer isso. Vejam, estão vendo? Ele não estava falando a Pedro, ele o amava, vejam. Ele o amava e sabia que ele seria a cabeça da igreja em Jerusalém. Mas ele não ia responder a Pedro, ele estava falando ao Espírito que estava fazendo com que Pedro atrapalhasse as obras de Deus, entendem? E é o mesmo aqui, não é para ofender sua igreja, magoá-los, onde vocês são meus amados irmãos e irmãs. Ora, que coisa, se há uma estrela em minha coroa, se ganhei alguém para Cristo, são vocês. Bem, não vou quebrar minha estrela, tenho certeza, mas se houver algo na minha estrela que não deveria estar lá, vou quebrar isso, se conseguir. Vou fazer isso porque quero que ela brilhe. E se eu conseguir colocar a igreja toda em harmonia e unânime, então tudo estará brilhando. Vejam, estão vendo o que quero dizer? E é isso o que temos de fazer. Ontem à noite, ao responder as perguntas, respondi o melhor que sabia. A pessoa que queria aquele Vicarius Filii Dei, nada sobre isso me foi entregue ontem à noite, que eu deveria responder esta manhã ou lhe dar os algarismos romanos explicados. Mas se estiver aqui esta manhã e assim desejar, muito bem, ficará satisfeito. E ontem à noite, depois que o culto terminou, houve um homem que veio à plataforma que era da ciência cristã, que estava frequentando as reuniões. E que grande elogio ele fez quando disse que nunca tinha ouvido esse tipo de ensino, nunca tinha ouvido a Bíblia tão bem explicada. E só para mostrar, eu saí de imediato da igreja e alguém lá fora disse, esse homem com certeza é impostor. Bem, claro, é alguém que recentemente se desviou do tabernáculo aqui e foi com aquele grupo. 3 ou 4 deles saíram. E que esta igreja ouça isso, pastor e todos igualmente. Se essas pessoas que deixaram esta igreja saíram de nós porque não eram de nós, disse a Bíblia. Vejam, isso mesmo. E fomos a eles com amor fraternal e pio um após outro, tentando reconciliá-los com a igreja. Não quiseram ouvir. Reunimos grupos e fomos com eles. Não quiseram ouvir. Então, contamos à igreja. E a Bíblia disse, sejam considerados como pagãos e publicanos. Isso mesmo. Eles não podem voltar à igreja sem primeiro virem diante da igreja e se arrependerem diante da igreja. E então se arrependerem diante de Deus e então serem trazidos de volta. E vejam como agem depois. Vejam, isso mesmo. Eles não podem voltar a menos que a Bíblia, esse é o ensino bíblico. Devemos ficar com esta Bíblia, estão vendo? Se um irmão tem alguma coisa, vá até ele. E se ele não o ouvir, leve alguém com você. Se ele não ouvir, conte à igreja, e então que seja considerado como pagão e publicano. E disse, tudo o que ligardes na terra, eu ligarei no céu. O que desligardes na terra, eu desligarei no céu. Vejam, assim devemos manter. Escutem, ensino difícil às vezes, mas irá manter sua igreja nivelada. Irá mantê-la do modo que Deus disse. Como eu, às vezes, se há algo que detesto fazer, é corrigir meus filhos, ou lhes dar umas palmadas. Mas eu detesto fazer isso. No entanto, a Bíblia disse para fazer. E vejam essas pessoas hoje que não dão umas palmadas nos filhos e os corrigem. Vejam o que eles têm. Tem um espertinho que bate o pé e joga uma laranja na parede e dá uma bronca em vocês, os pais. É isso, vejam. A Bíblia está certa em tudo, não é mesmo? A Bíblia está certa em tudo.
Assim, este tem sido um tempo de ensino. Alguém que não quis entrar ontem à noite, sentado do lado de fora, disse que eu não quis responder a todas as perguntas. Disse que eu fui para a sala, separei-as, encontrei as que eu queria responder e as trouxe e as respondi. Olhe, se você fez uma pergunta e eu não respondi, traga a mim. Tenho duas esta manhã que dei. Vocês se lembram de ontem à noite? Alguém as trouxe tarde e tive de entregá-las ao irmão Neville e as recebi esta manhã para responder. Tento responder a cada uma da melhor forma que sei, o que é assim diz o Senhor. Agora, vocês podem discordar por completo de mim em algumas coisas, mas mesmo assim, o amor de Deus permanecerá o mesmo para com você e eu, porque somos filhos juntos. E antes de começarmos o ensino do domingo de manhã, o qual esperamos que não demore muito, o que for que o Senhor queira, e então quero responder isso. Agora lembre-se, igreja, cada um de vocês sabe o que esta igreja representa. Vocês entendem bem. Agora, não temos afiliação de membros, só temos companheirismo. Vejam, porque ao termos afiliação de membros, então trazemos as pessoas como a uma organização, sendo que somos estritamente interdenominacionais, sem organização. Temos só uma coisa para nos guiar, que é o Espírito Santo. E cremos que o Espírito Santo dirige através dos nossos líderes. Se Deus pôs o Espírito Santo pôs um mestre na igreja, então se o Espírito Santo quer que a igreja saiba algo, ele falará através do mestre, pois o Espírito Santo é o que o mestre está ordenado a fazer, está certo? Está ordenado. Esse dom está na igreja como mestre e todos devemos ouvi-lo, até esse dom tentar provar algo que não está na Bíblia. Então temos direito de questioná-lo. Vejam, se não estiver, começar a dizer: bem, não existe isso de batismo em água, não existe isto, aquilo ou aquilo mais, ou o batismo do Espírito Santo. Então, questionem isso, vejam. Mas agora, e o Espírito Santo guia. Agora, a igreja crê no batismo em águas em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de pecados, depois do arrependimento. Crê no batismo do Espírito Santo com os frutos do Espírito seguindo. Os frutos do Espírito: longanimidade, benignidade, paciência, bondade, mansidão. Cremos em 9 dons espirituais, em todos os 9. Sabedoria, conhecimento, mestres, apóstolos, profetas, dons de línguas, interpretação de línguas, cura divina, essas coisas em que cremos. Cremos no governo da igreja. E o governo é ordenado pelo Espírito Santo da Bíblia. O pastor é sempre o cabeça da igreja. O pastor é sempre. Esse é o ancião de Deus. Nas organizações, você tem de passar pelo bispo. Agora, a Bíblia, não há ordem mais elevada na Bíblia do que a do ancião da igreja. Digam-me onde está. Não há ordem mais elevada na Bíblia para a igreja do que a do ancião, que é o pastor. Ele é a ordem mais elevada da Bíblia. E então, se o ancião, se não aceitem acusação contra seu ancião, a menos que seja primeiro por 2 ou 3 testemunhas. Não importa o que alguém diga sobre um ancião. Não creiam até terem 2 ou 3 testemunhas, e que essas testemunhas sejam primeiro testadas. E então, se aquele ancião fez algo errado e essas 3 testemunhas do Espírito Santo foram testadas e provadas, que de fato fizeram algo ao ancião, então vão ao ancião, e esse pecado, repreendam-no abertamente, vejam, para que outros possam ver e dar atenção. Agora, a fim de que a igreja... E agora, confiamos que Deus os manterá perfeitos e o coração de vocês firmado nele. E lembre-se, amigo, esta gloriosa igreja da qual falamos nesta última semana, por que não podemos ter isso aqui na Rua 8 com a PEN? Temos as qualificações. Temos as pessoas que amam a Deus. Vocês não creem nisso? Temos pessoas aqui. Vejo visitantes aqui que chegaram, ora, desde que o irmão Neville está como pastor aqui, boas pessoas. Fico conhecendo-as aqui no altar, pessoas de Louisville, pessoas de Henryville, New Albany e arredores, pessoas que eu nem conheço, nunca as vi na vida, pessoas maravilhosas.
Agora, não gostariam de ter uma verdadeira igreja bíblica? Uma verdadeira igreja bíblica, onde todos os dons espirituais estivessem colocados em ordem, tudo se manifestando exatamente da maneira que deveria ser. Não seria maravilhoso? Agora, vocês terão de sacrificar, não dinheiro, terão de sacrificar o quê? Algumas das suas próprias ideias. Terão de sacrificar um tempo em oração. Terão de sacrificar talvez, uma vontade obstinada. Rebaixar-se em humildade, estão vendo? Vocês terão todo o movimento cristão. É sacrificial. Quem me segue, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Está certo? Com que frequência você tem de sacrificar? Todo dia. Paulo disse que morria a cada dia. Todo dia ele morria. Agora, creio que com a ajuda de Deus... Agora, o irmão Neville e eu acabamos de fazer um grande esforço repassando diversas coisas e analisando diversas coisas, tentando descobrir. E eu diria isso. Agora, o irmão Neville nem sabe que estou dizendo, não sabe nada sobre isso. Ele só está sentado ali, só isso. Eu lhe perguntei quanto à doutrina deste tabernáculo, vejam, para ver se estava certa. E ele está certo, vejam. Ele ensina a doutrina. Agora, o que vou encontrar na igreja está levando a uma resposta aqui em uma dessas perguntas que recebi, que é a única que conheço. Todas estas aqui são, acho, se não me engano. Sim, estas são as mesmas. Algumas das mesmas que estavam aqui ontem à noite de novo. Examine-as, irmão Neville, e veja se são, por favor, e então devolva-as para mim se forem. E é para isso que venho, nestas ocasiões. É para observar a congregação. É mais ou menos como Paulo disse a um dos anciãos lá: guardem tudo isso quando eu for, poremos a igreja em ordem. Em primeiro lugar, conversei com o irmão Neville para ver em que ele crê, ver se há algo contrário em nossa fé, em nosso jeito de explicar a Bíblia. Não havia nenhum erro, ele foi direto à mesma coisa. Então, se o ancião e ele está ensinando certo, então temos de descobrir onde está o problema. Estão vendo? Vamos endireitar isso. Agora, uma coisa que encontro na igreja, enquanto não há, talvez 3 ou 4 visitantes conosco, só o pequeno tabernáculo é uma coisa. É falta de amor uns pelos outros entre vocês, entendem? Entendem? Agora, eu não sei. Vocês me conhecem bem o suficiente para saber que quando sei que algo está errado, eu irei a vocês. Isso mesmo, porque tenho um dever para com Deus. E talvez tenha de magoá-los, mas vou lhes dizer a verdade. Vejam, vou lhes dizer a verdade para que ambos possamos nos endireitar com Deus e ir para... A Bíblia disse, concilia-te depressa com os teus adversários. Não se ponha a ira, o sol, sobre a vossa ira. Estão vendo? Agora, para ser um pastor ou ministro correto, você tem de observar sua congregação. Quando vê o inimigo entrando, vem aqui e diz, aqui, espere aí, vejam, agora isso é errado. Veja, e então você está vigiando. A Bíblia disse, olha pelo rebanho, para apacentar o rebanho sobre o qual o Espírito Santo te constituiu bispo. Agora, se você falhar em fazer isso, Deus o fará responder por isso. Veja, isso mesmo. Então, é o que queremos fazer. São as antigas, as que recebi ontem à noite? Ah, são só essas. Muito bem. Agora, tentei responder cada uma, com exceção destas duas aqui, e vou respondê-las antes de entrarmos na escola dominical para que cada uma seja respondida. Vejamos. O irmão crê que Deus dá o Espírito Santo a todo aquele que de fato é cristão nascido de novo, no momento em que aceita a salvação, ou crê que esta é uma obra diferente da graça, que na experiência da maioria dos cristãos vem depois? Por favor, esclareça este assunto, pois muitos estão confusos devido aos diversos ensinos sobre este assunto. Agora, se eu não responder isso certo, bem, então me perguntem.
Eu a coloco em minha escrivaninha para esta noite, e então eu a pegarei. Agora, amigo cristão, uma pessoa não pode nascer de novo até que tenha recebido o Espírito Santo, entende? Você não pode. Você nem está convertido até receber o Espírito Santo. Não estou dizendo que você está perdido antes de receber o Espírito Santo, porque não está. Há uma obra da graça, só uma obra da graça, que é o Espírito Santo, e é realizada em 3 manifestações. Assim como há um Deus manifestando-se de 3 formas: Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus, um só. Agora, há 3 obras da graça, mas 3 manifestações. Há uma manifestação da justificação pela fé. Um homem crê em Deus, diz: sim, Senhor, eu creio nisso. Creio que há um Deus verdadeiro e agora, como meu Salvador pessoal, aceito Jesus Cristo, seu Filho, como meu Salvador pessoal. Agora, isso é o que se chama justificação pela fé, que os discípulos receberam primeiro. Agora, a seguir, este homem sairá e hoje pode fumar, beber, xingar, fazer coisas conforme os hábitos que estão nele. Estão enraizados aí, são espíritos. Hábitos são espíritos. A Bíblia diz que são espíritos imundos nos homens. Agora, ele era talvez ele fosse lascivo. Desculpem-me, somos uma audiência mista, mas estamos na casa do juízo de Deus, vejam. E devemos dizer essas coisas claramente. Por exemplo, os homens, às vezes, especialmente os homens, tornam-se lascivos, maníacos sexuais. E não só isso, mas simplesmente lascivos. Do jeito que as mulheres se vestem e coisas tais hoje, não é de se admirar que sejam, mas e se as mulheres se tornam iguais? Espíritos lascivos entram nelas e são boas mocinhas. E vestem roupas curtas e põem coisinhas pequeninas em volta que parecem horríveis e saem. Por quê? Elas não querem ser ruins, mas não percebem que aquele velho espírito demoníaco de paixão está trabalhando nelas. Não fazem isso para comparecer diante de Deus. Fazem isso não para se refrescarem, porque a própria ciência prova que se você tirar a roupa, o ar quente em seu corpo é mais quente para você do que quando vestida. As moças índias no Arizona são lindas, muito mais do que se vê em uma dessas desnudas. E ela não só veste suas roupas, mas se cobre com um grande cobertor quando atravessa o deserto para se refrescar. E a transpiração, quando o calor sobe, então é ar-condicionado. Estão vendo? Estão vendo? Assim, isto não é nada mais do que um espírito de luxúria e paixão. Talvez você seja dama o suficiente para não fazer nada errado e viver infiel ao seu marido ou à sua própria moral. Mas, minha irmã, isso é vergonhoso e você não percebe. Se conseguisse olhar no espelho de Deus aqui e ver o que Deus disse sobre isso, é um espírito maligno que está em você e você não percebe. Maria Madalena não percebeu os espíritos que estavam nela. Vejam. Bem, agora, quando você tem esse tipo de espírito em você, ou homens, vocês saem aqui e começam a cobiçar mulheres. Você diz, bem, é a natureza humana. Assim não. Entende? Não, é um espírito. A Bíblia disse que era um espírito, isso mesmo. Assim, a coisa a fazer então, o sangue de Jesus Cristo o purifica da concupiscência e paixão, o que se chama santificação. A palavra santificação significa ser purificado e separado para serviço. Restful place. In the sweet quiet. By and by we shall meet beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll sail the wild sea no more. The made sweet for the wild started in Jesus I'm saved evermore.
worship. I anchored my soul in a haven of rest. Sabbath, I'll stay